Sejam bem-vindos de volta. Nós já estamos na terceira e última parte do nosso Bem-vindos de hoje e porque hoje estamos a celebrar o Dia Internacional da Mulher, vamos terminar esta emissão especial com um importante debate. Vamos falar sobre o colorismo e para falar sobre este tema tenho comigo a Nuna, ela que já é uma cara conhecida do grande público, e a Lívia Zaruti, que nos fala a partir do Brasil. Olá, Lívia. Olá, bom dia do Brasil. Muito honrada pelo convite e nada melhor do que a Zaruti para falar logo justamente do colorismo. Exatamente. Nuna, olá. Olá, Bem-vinda de volta. obrigada. Como estás? Estou muito bem. Obrigada pelo convite. É um prazer. Nós é que agradecemos. A última vez que estiveste cá foi para falar do teu livro. Depois não tive a oportunidade de reencontrar. Aproveito para perguntar como é que correu o lançamento do livro. O lançamento do livro correu muito bem e tem sido um ótimo ano. Está quase a fazer um ano. E tem sido um ano em grande, lá está, de empoderamento de uma mulher negra retinta com uma história, com uma personagem principal de uma criança negra retinta portuguesa. E o livro foi muito bem recebido pelo público. Muito bem recebido e tem sido uma jornada incrível. Imagino. Parabéns. Obrigada. Por isso. Oi, Lívia, assim é que é, desculpa. Oi, tô aqui, Lívia, antes de mais, elogiar também a sua qualidade de imagem. Que incrível, não é todos os dias que nos aparece aqui alguém com este setup todo. Mas o tema que faz parte do trabalho. Está de parabéns. O tema que nos une aqui é o colorismo e acreditando que ainda haja quem possa não saber ou não estar familiarizado com este conceito, ia-vos pedir assim, uma explicação sobre o que é isto, o colorismo. Primeiro pergunto a ti, Nuna, e depois falamos contigo, Lívia, sobre também a realidade brasileira em relação a este tema. O que é? Bem, o colorismo é um sistema de discriminação consoante o tom da pele às pessoas mais escuras, e é muito importante percebermos que é específico às pessoas mais escuras e não existe um tipo de colorismo reverso, que muitas vezes é utilizado. Até no colorismo há este debate do reverso? Até no colorismo há muitas vezes este debate, principalmente quando pessoas bastante escuras, principalmente negras retintas, mulheres negras retintas, tentam trazer a temática deste sistema de segregação que nós passamos, tanto de estrutural, como as faltas de possibilidades, como as faltas de trabalho à volta da cor da pele. Quanto mais escuro, mais segregação se encontra, e é muitas vezes tentado justificar que as pessoas mais claras ou então as pessoas mestiças claras sofrem disto, o que é completamente diferente. Um sistema de segregação de as pessoas serem mestiças e o colorismo. E o colorismo só passa às pessoas que são realmente escuras. E a discriminação pelo tom de pele está associada ao racismo, está associado ao texturismo, à discriminação das texturas do cabelo e, obviamente, está associado ao fitorismo, às feições das pessoas. E a discriminação consoante o tom de pele, os mais escuros. Lívia, vou pedir desculpa porque é provável que me engasgue volta e meia com a pequena Toby também, que eu não... Mas, Lívia, e ele pergunta como é que o Brasil vive esta questão do colorismo? O Brasil que é muitas vezes visto como referência por ser um país que já está muito à frente no que toca a este debate racial, não é? Às vezes muito à frente, outras vezes não tão à frente, mas é visto como um país que muitas questões que nós abordamos cá em Portugal, o Brasil já está na vanguarda deste debate, já está na vanguarda destas questões, e ele perguntar como é que o Brasil vive esta questão do colorismo, como é que olha para esta questão do colorismo e como é que define... Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Lívia Zaruti, estou no Brasil, Rio de Janeiro. Basicamente, são mais de 20 anos que eu faço estudo sobre a pauta racial. Já fiz parte do movimento negro do Rio de Janeiro e em 2009 eu comecei esse projeto que se chama Etnia Brasileira, tanto que é um projeto premiado. Eu consegui, o meu canal é o maior canal e o pioneiro sobre essa pauta relacionada à mestiçagem, a pardos, a indígenas. E no meu caso, no meu canal tem muitos vídeos, né, com milhares de visualizações. O canal já bateu mais de 50 milhões de visualizações desde 2018. Uau. E no Brasil, essa pauta colorismo, primeiramente que esse termo, que tem uma origem americana, que foi extraído de uma literatura, de um romance, né, um livro de contos, né, de uma autora, Alice Walker. Alice Walker, né? Sim. E ela justamente falava sobre essa questão dentro do grupo negro, né? Uma mulher considerada
negra, afro-americana ou latina, com os privilégios de ter uma hierarquia, por ter mais aproximação europeia. No Brasil, está rolando um pouco de confusão, porque esses termos, essas narrativas muito vindas dos Estados Unidos, não dá para se comparar exatamente à realidade brasileira, por mais que a gente tenha uma história, um passado de abusos, eu tenho até restrição de algumas palavras aqui, mas nós temos consciência de como foi a colonização, como as mulheres indígenas também foram as principais vítimas. Então, o colorismo no Brasil está virando uma justificativa para definir pessoas mestiças como pretas, ou melhor, negro. Então, isso acaba criando uma contradição, porque ao mesmo tempo que o movimento negro reclama dessa discriminação e também do privilégio de pessoas mestiças e pardas, equivalente a pessoas pretas retintas, porque pessoas pretas retintas equivale a menos de 9% da população brasileira, tá? Então, eu correspondo a uma minoria. A maioria é parda e mestiça. E no Brasil, esse termo colorismo está servindo para justificar a presença de pessoas pardas e mestiças no lugar de pessoas pretas retintas. Na discussão, até mesmo como acontece com essa jovem no lançamento de um livro, quando você vê, são pessoas lidas como latinas, ou até mesmo brancas, se definindo pretas. Então, existe sim essa questão de discriminação, mas eu acho que o colorismo ele entrou como uma pauta para falar de racismo dentro da comunidade negra. Porque o racismo já existe uma hierarquia. Então, aqui no Brasil agora tem uma nova palavra, que é preto de pele branca. Então, se existe preto de pele branca, por que não branco de pele escura? Então, é muito complexo e delicado você querer falar das vivências das pessoas, mas muitas dessas pessoas que defendem o colorismo, eu falo muito sobre colorismo, mas trazendo um contraponto. Então, no Brasil, colorismo existe, na questão, mesmo que eu não utilize muito esse termo, não considero ele o ideal, mas está servindo como justificativa para muitas pessoas brancas e mestiças se considerarem pretas. Não considerando ideal, qual é a alternativa que usa, Lívia? Desculpa, pode repetir a pergunta? Qual é a alternativa que usa de substituição a este termo do colorismo? Tendo em conta tudo o que nos explicou, né, o aproveitamento que se tem estado a fazer do termo, qual é que, na sua perspectiva, qual é que seria a abordagem certa quando se quer falar sobre este assunto, sobre este tema? Primeiramente, eu acredito que nós, pessoas pretas, retintas, a gente já definiu o lugar do branco. A gente sabe qual é o branco. É fato que o estudo da branquitude é algo recente, tanto que tem a autora Cida Bento, que ela acabou de lançar, acho que no ano passado, né, o Pacto Narcísico da Branquitude. A gente ainda está estudando a branquitude, tá? Como uma etnia ou como uma raça. A gente sabe o nosso lugar como pessoas pretas. A gente está começando a trazer a nossa história, no Brasil principalmente, leis como cotas, leis, Estatuto da Igualdade Racial, que também precisa ser reformulada. Tudo bem. A questão é que antes da gente definir um termo, a gente precisa também definir o lugar do pardo e do mestiço. Porque senão vai ser uma discussão infinita e sem soluções. Porque a gente cria muitas palavrinhas para responder uma pergunta em modo breve. Como agora no Brasil se fala muito de racismo estrutural. Então, qualquer debate que acontece, qualquer caso que acontece, a pessoa usa apenas a palavra racismo estrutural como resposta. E não tem uma explicação. Então, essa palavra colorismo, eu ainda não vejo uma alternativa além de racismo, privilégio, como já usamos para falar de pessoas brancas. Porque nós já debatemos esse privilégio, essa hierarquia pela cor branca. A questão é que no Brasil, não sei, em Lisboa ou no continente africano, está servindo como justificativa para pessoas brancas e mestiças se considerarem pretas. Elas dizem, é o colorismo. Eu tenho o privilégio de ter pele branca, mas a minha avó é preta
E eu me considero preto porque ser preto é um estilo de vida, é uma etnia, é uma cultura, é um estilo de vestir. E nós que somos pretos retintos, que somos apenas 9% da população, a gente fica de fora, porque no Brasil existe leis. Então você ganha R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, você assume cargos políticos se você coloca lá na sua ficha que você é pardo. Automaticamente você vira negro, porque no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial trouxe em 2010 essa ideia de que no Brasil, eu separei um lápis de cor, né? Como esse lápis de cor aqui, não sei se dá para ver. O Brasil como se fosse apenas esses 2 tons aqui, né? Ou você é preto ou você é branco. Então, não existe o meio. E o Brasil é um país extremamente pardo e mestiço, por mais que isso tenha uma herança maldita ou triste. Nuna, esta questão aqui ainda não se coloca desta forma, pois não? Achas que o debate ainda não tem sido feito ao ponto de chegarmos a este nível de profundidade em que a Lívia nos colocou, deste aproveitamento daquilo que é o colorismo? Se bem que esta última parte da intervenção da Lívia, em que ela dizia a questão de haver pessoas que dizem: pronto, a minha avó é negra. Não, eu acho que existe aqui. Eu acho Angola, então eu posso sim, cantar sobre isso. O meu tio-avô, primo, sobrinho... É dedicado. Teve em Maputo 3 dias, portanto, obviamente, eu vou descobrir agora que eu sou negro porque ouvi Tupac ontem. Exato. Eu acho que este tipo de conversas nós temos aqui. Claro que a amplitude das conversas são diferenciadas, não é? E a quantidade da população mestiça no Brasil não tem qualquer impacto numérico com a população mestiça ou negra em Portugal, não é? Eles são uma maioria no Brasil, enquanto que cá, mesmo as pessoas mestiças são uma minoria e as negras também, de forma muito significativa. Portanto, a forma como a conversa é levada é distinta. No entanto, acho que houve diferentes pontos aqui sobrepostos. A forma como nós vemos o que é negro vai diferenciar de país para país. Dos Estados Unidos, como a Lívia disse, Brasil, na Europa, os afropeus ou os afrodescendentes na Europa, africanos na Europa, têm definições distintas, assim como em África. Dos indígenas e tudo mais, não é? Depois portanto, até o linguajar que nós utilizamos, cá nós não utilizamos nunca pardos, utilizamos mestiços. Cada vez mais tende a deixar de usar mulatos, enquanto que no continente africano é uma palavra muito utilizada. De onde é que vêm estas palavras? A definição, as ideias de junção à volta disto. Muito vem, lá está, do beber da língua inglesa e a forma como nós pensamos e nós nos descolonizamos. Acho que há algo importante aqui que disseste, que é o facto de que nós muitas vezes ainda não estamos num sítio ideal para encontrarmos uma nova linguagem. E é muito importante nós percebermos que nós estamos a falar em português, portanto, automaticamente estamos a falar na língua do colonizador, numa língua colonial. Por si só, já vai ser difícil nós conseguirmos descolonizar a forma como nós vemos cor, a forma como nós pensamos no sofrimento que as pessoas negras mais escuras sofrem, se as nossas palavras e o nosso pensamento e o nosso sentimento é expressado a partir de uma língua colonial. Logo aí já há uma limitação. No entanto, dito isto, eu penso que cá em Portugal existe sim, e penso que no resto da diáspora negra na Europa existe sim uma conversa à volta de até onde vai a negritude, quem se pode definir como negro, o que é ser negro, mas nós estamos a dar passos iniciais e tudo bem. E é importante nós termos a necessidade de dar tempo e levar tempo. Assim como eu disse no início, este problema aqui das definições de quem sou, quem eu posso ser e como é que eu posso ser. E a quantidade de vezes que, enquanto pessoa negra, nós definimos que a luta antirracista é uma luta da comunidade negra, sim, mas depois, quando nós vamos a certas particularidades e nós precisamos lutar por estas particularidades para terminá-las, para depois conseguir terminar o racismo, tal como eu disse, o fiturismo, o tipo de feições, peço desculpa, texturismo, cabelo e o colorismo, o tom de pele, aí existe uma parte da comunidade que está inserida e que sofre de racismo. No entanto, como tem o privilégio sobre os outros pontos de discriminação, não vai ter uma luta a favor pelo fim destes pontos de discriminação, como o colorismo. Mas eu também sofro de colorismo, mas eu sofro mais porque dizem que eu não sou branco o suficiente, nem sou negro o suficiente, portanto eu é que sofro colorismo.
tornando, então, aqui uma bola sem fim. E é exatamente os sistemas de segregação são feitos distos. Se não se encontra pontos de equilíbrio, não se consegue lutar contra estes. Portanto, cá em Portugal o que acontece na sua maioria é exatamente isto. Quando se fala de colorismo, quando se fala das dificuldades que, por exemplo, eu profissionalmente vou ter do que uma pessoa mestiça, do que uma pessoa negra clara não vai ter, automaticamente, normalmente, o jogo é tentar falar de um colorismo reverso ou tentar impor a situação de segregação sobre estes para negar a minha segregação que estes beneficiam. É muito à volta de eu não vou mudar um sistema de opressão se há uma parte dele que eu vou beneficiar. Portanto, a conversa realmente tem que ser talvez não tanto de quem faz parte deste grupo, mas quem é que está a beneficiar deste sistema de segregação e porque é que nós não nos conseguimos liberar destes e como é que estes beneficiam da nossa falta de liberação. E acho que é por aí que em Portugal ainda temos que construir mais esta conversa. Temos uma comunidade mestiça que só vai crescer, só vamos continuar a misturar-nos ainda mais, sim. Não temos uma conversa à volta do que é esta proximidade à branquitude e o que é que isto permite nós atingirmos em sociedade. Não temos a conversa realmente do que é ser negro retinto, isso não temos. Não nos perguntamos porque é que a maioria das vezes que seja, por exemplo, eu sou atriz, personagens principais, não só em Portugal, mas nos mídias que nós vemos em geral, a possibilidade de mulher negra como definição de beleza, como definição hoje em dia de já poder ser uma protagonista, vai ser uma negra mestiça ou uma negra clara, uma pessoa mestiça e quase nunca uma mulher negra retinta. Não nos perguntamos muitas vezes porque é que o poderio de fala tem que ser mais próximo da branquitude possível e, portanto, quando isto acontece, os passos de fala e de construção de aparecer, de sermos e de estarmos, são limitados. E hoje, no Dia da Mulher, acho muito importante pensarmos nas pequenas estruturas que nos segregam, porque realmente isso é que vai fazer a diferença num longo prazo na forma como nós lutamos sobre estas. É o Dia da Mulher, sim, mas pensemos quantas vezes é que a história nos é apresentada, quantas vezes é que nós ouvimos a história que venha da boca de uma mulher negra retinta. E aí vamos ver uma história do mundo completamente diferente do que até aos dias de hoje já nos permitimos ver. E aí vai falar muito realmente de que luta de liberação é esta que nós estamos a lutar. Nuna, e também falas, tu já deste quase resposta a isto. Eu ia perguntar de que forma é que este tema, que este debate sobre o colorismo afeta a luta antirracista. Tu acabaste quase por dar resposta a isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Posso. Sabes que eu gosto de falar aqui. Mas tens um bocado mais que tira Sim, claro. Afeta imenso, claro. Também. Todos estes temas de opressão são interligados e fazem parte da estrutura maior que é o racismo. Tivemos leis ao longo dos anos a serem criadas à volta da mestiçagem e à volta das pessoas negras retintas. Houve muitos benefícios que as pessoas mestiças, lá está, a proximidade à branquitude permitiu com que participassem e as pessoas negras retintas não poderiam participar. Portanto, não é só uma questão de interligações ou de representatividade ou de ocupação de espaço de fala, é institucional e estrutural. Portanto, de forma legal, de forma prática e institucional no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade, está presente. Portanto, não dá para falar de racismo se nós não falarmos da forma como, quanto mais próximo da branquitude, quanto mais próximo do ideal de belo, de educado, de presente e de pessoa não racializada que pode decidir as normas sociais, mais facilidade na vida vai ter de forma institucional. Não estamos a falar do que é que cada indivíduo passa, mas sim de forma estrutural, o que afeta um grupo inteiro. Quanto mais próximo daquele que tem controle e criou o sistema de segregação de supremacia branca que até hoje nós nos tentamos liberar, mais fácil, obviamente, será a sua possibilidade de estar em sociedade, de pertencer em sociedade, de arranjar trabalho, de poder ter espaço de fala, de ter um espaço de fala ouvido e de ser respeitado. E, por fim, isso porque os sistemas de segregação são interligados, nós falamos aqui de misogynoir, ou seja, o homem negro tem a segregação de ser negro, a mulher negra tem a segregação de ser mulher e negra. Lívia, posso-lhe fazer a mesma pergunta em relação a esta... Não, eu vou preferir, então, fazer uma conexão com Portugal. Ok. A maioria eu achei muito bacana o que ela falou, justamente a questão que muitos dos temas não estão sendo debatidos em Portugal, mas também no Brasil, como o lugar da mulher preta retinta. No meu projeto, eu sempre enfatizo a atenção na hora da terminologia. Eu me defino como uma mulher preta retinta.
negro no Brasil já começa a falar de uma questão mais de um grupo mais cultural ou de ideologia política. Mas muitas das problemáticas que a entrevistada listou também é no Brasil. A questão da mídia, a presença do protagonismo aqui é pessoas mais próximas do padrão europeu. E sobre colorismo, pode ser substituído tranquilamente por privilégio. O que a gente está debatendo aqui é privilégio. Privilégio de você estar próximo do ideal de branquitude. E sobre o Dia Internacional da Mulher, eu acharia muito interessante que a gente começasse a trazer as problemáticas do que é você ser mulher preta retinta. A solidão, a questão que você não pode ter fraquezas, você tem que sempre ser a melhor, a invisibilidade. Mulheres pretas retintas, elas são invalidadas nas suas falas, até mesmo por homens pretos, tá, gente? Então, a gente tem que se focar também, principalmente, as nossas vivências. Às vezes, a gente quer ensinar o branco sobre nós e até ensinar o branco sobre algo que ele criou, que foi o racismo. E eu acredito que nós que somos minoria, seja em Portugal, eu morei na Itália por quase 15 anos. Então, eu vi de perto a realidade na Europa, na Itália, da nova geração de pessoas pretas que vieram diretamente do continente africano, tá? Então, lá tem muitos relacionamentos interraciais e tem uma comunidade preta, tanto que eu tenho um canal italiano que eu tô com esse projeto de trazer conscientização sobre a questão da mestiçagem. Você ser filho de uma mulher branca europeia, italiana, e você ser filho, ter uma origem afro, né? Então, eu acredito que muitas das problemáticas que a gente está debatendo em Portugal têm relação direta com o Brasil, porque nós temos uma grandíssima comunidade brasileira em Portugal. Os programas de TV são as novelas que são assistidas em Portugal, tem muitas brasileiras. E eu acredito que realmente, só para enfatizar que a gente tem que ter muito cuidado na hora de cair dentro dessas pautas, porque tá muito claro que é uma pauta dentro da nossa comunidade negra. Porque a gente já debate o racismo, a gente já debate o privilégio branco. Lívia, A questão é que a gente está querendo colocar mestiço como preto. Lívia, nós estamos a ficar aqui sem tempo. Eu queria colocar aqui mais uma questão antes de fecharmos e peço que pegue já nesta questão e faça já a sua conclusão. Depois eu passo aqui para a Nuna, que era a questão, já vos ouvi também falar muito aqui sobre isto, então podemos assumir que esta questão do colorismo afeta muito mais as mulheres do que os homens, não é? Por que afeta mais as mulheres pretas do que os homens? Porque a mulher branca, o ideal branco, é um prêmio, seja para o homem branco como para o homem preto. O homem preto, quando ele atinge um certo padrão social, ele busca na mulher branca aquela aceitação no qual ele não encontra. Sem dúvida, os homens pretos têm muitos problemas, mas as mulheres pretas são a base dessa pirâmide. Então, a mulher preta, ela não é aceita nem pelo homem preto, na questão estética mesmo. E nós, mulheres pretas retintas, sofremos muito mais essas sequelas, porque a gente tem que combater não só a branquitude, mas também o ideal que existe entre nós do que é beleza, do que é valor e do que é ser sensível, delicada. Então, a mulher preta retinta, ela é considerada raivosa, ela é considerada mais forte, até na questão do parto, acham que a gente não sente dor. Então, a minha conclusão é que nós temos que, dentro dessa pauta, se vai ser utilizado esse termo colorismo, a gente tem que ter muita atenção para a gente não se distrair e começar a não saber separar onde isso tem relação com a branquitude ou é uma pauta interna entre nós e a gente trazer mais à tona as vivências de mulheres pretas, na questão muito mais íntima, porque tem muita gente se definindo negro porque foi perseguido em loja. Eu nunca fui perseguido em loja. Ou foi parado pela polícia. Então, isso não define uma pessoa negra. Vamos ver aqui a Nuna. Nuna, apesar de haver diferenças entre Portugal e Brasil, ainda assim dá para ir buscar, dá para aprender, não é? Com o Brasil, e acho que é um bocado isso que Portugal tem tentado fazer, não? Nem que seja olhar para o ponto de conversa e discussão, para o lugar onde eles estão e tentar lá chegar. É difícil, ainda falta muito.
Não sei. É parecido com uma pergunta que me perguntaste da outra vez e é a mesma resposta. Não sei. Estamos na luta. Acho que estamos a... Da última vez. Acho que estamos a ficar sem tempo, mas Ok, eu digo depois. tá bem. Mas não sei se falta muito. Acho que estamos a ultrapassar a fase de tentar aprender e mais começar a construir os nossos próprios caminhos e fazer pontes, porque somos países irmãos. Há uma história comum que muitas vezes tenta ser apagada. Mas há realidades diferentes, não é? Realidades hoje em dia diferentes. No entanto, existem aqui muitas linhas que ligam. E queria só dizer que realmente, por todos os motivos, e como eu já disse, misogynoir, não é? Portanto, as questões todas de beleza, do que é estar, e muitas vezes, para o Estatuto da Mulher Branca ter sido feito ao Estatuto da Mulher Negra, também foi feito como o contrário, o horrível, o mau, o grotesco, a mulher agressiva, a mulher problemática, etc. Portanto, claro que vai afetar muito mais a mulher negra retinta do que vai afetar o homem negro retinto, porque lá está a duplicidade da opressão. Mas eu acho que é exatamente isso que nós estamos aqui hoje a falar, duas mulheres, no Dia Internacional da Mulher, onde pouquíssimas vezes são espaços feitos para mulheres negras escuras, pouquíssimas vezes ouvimos mulheres negras escuras a falarmos de história, a falarmos do presente e a pensarmos sequer no futuro como nós, à frente das câmaras. Portanto, eu acho que isto é o mais importante hoje em dia, ocuparmos o nosso espaço de fala, discutirmos, debatermos, aprendermos, evoluirmos e sabermos que não vai estar definido agora, não vamos saber tudo agora, mas que agora é o mais importante para realmente construirmos um futuro diferente. E para quem quer perceber ainda mais sobre este tema, devem seguir as vossas redes sociais? Claro! Nuna, obrigado mais uma vez. É sempre um gosto e um prazer ouvir-te. Lívia, obrigado. Obrigada. Espero vocês lá no YouTube. É só escrever Lívia Zarutti, colorismo, que eu vou estar lá no topo. Fica feito o convite. Obrigado, Lívia. Foi um gosto ouvi-la. Tchau, obrigada. Até uma próxima. Nós agora vamos até o nosso palco, vamos ouvir a Ana Chantel.